Sérgio Hernandes, não sei se ele está me ouvindo agora, está ao lado do presidente do Sinteste, Júnior Moraes. Bom, a categoria já expôs ali qual é o seu desejo e o governo já assinou com uma proposta que está muito distante da categoria. Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde para você, boa tarde ao presidente do Sinteste, também o Júnior Moraes, prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Maciel, boa tarde, Tarcísio, boa tarde aos ouvintes do programa X da Questão. Hoje foi a Assembleia Extraordinária, né? Então, onde o presidente, o Júnior Moraes, apresentou a proposta que foi dada pela prefeita, né? E também teve várias outras propostas e também daqui durante a semana. Então, seja bem-vindo, Júnior Moraes. Como foi a proposta da prefeita? Boa tarde a todos os ouvintes da Líder do Vale, boa tarde, Tarcísio. Maciel. Boa tarde, Maciel. Veja, nós recebemos na quarta-feira passada, quinta-feira, a gente recebeu uma contraproposta do município, justamente uma proposta longe da realidade, solicitando um reajuste de 5,46% de uma forma linear a todos os servidores da educação. Nós fizemos contas para cima, para baixo, indo e voltando, e a gente não conseguiu de maneira nenhuma entender, de fato, por que seria essa proposta. Porque essa proposta de 5,46% de reajuste não chega nem ao valor do salário mínimo. Imagina aos 14,95% do piso para pagar professor. Então, desde aquele momento lá, a gente já avisou ao governo municipal que essa proposta não passaria, mas, como somos democráticos e isso faz parte do rito, não é? A gente veio a chamar a categoria, chamar a Assembleia e explicar, não é, qual seria essa proposta, qual foi essa proposta, e aí já avisava lá que essa proposta não passaria, e aqui todos viram, de uma forma unânime, foi rejeitada essa proposta de 5,46%. Presidente Júnior Moraes, o pedido da categoria, salvo engano, é acima de 20%, e me parece que aceita até o que foi proposto, que foi definido pelo Ministério da Educação, né, de 15%, né? 14,95%. Então, me parece que essas situações estão bem definidas. A gente sabe que numa negociação, realmente, demanda tempo, tem proposta, contraproposta. O detalhe é que ela já, digamos que se estendeu muito. Nós estamos, né, em abril discutindo esse assunto. Com a recusa da categoria, como o senhor já nos traz agora aqui na Rádio Líder, pergunto quais são os passos seguintes e como isso, de alguma maneira, pode afetar, obviamente, a rede municipal de ensino, se tem alguma paralisação, o que é que a lei permite, quais são os próximos passos? Olha, Marcelo, na verdade foi aprovado, desde a última Assembleia, greve, né? Nós já estamos de greve, paralisamos as atividades. Você vê uma atividade ou outra em alguma escola, pode observar que a maioria que está lá são contratados. E aí a gente não tem uma legislação que a gente possa representá-los. Porém, a gente entende que, nesse momento, até os contratados deveriam se unir. Porque, veja, o município, com a lei do piso, todo e qualquer reajuste, ele reflete também para o servidor contratado. Diante disso, um furão de greve, vamos dizer assim, tenta enfraquecer a luta, será inútil, porque assim, a gente está mobilizado, a gente está organizado, e o que a gente tirou hoje, além desse não a esse 5,46% de reajuste nessa proposta, a gente também tirou um calendário de manifestações, né, que começa, inclusive, amanhã. Amanhã, 10 horas da manhã, vamos assistir aqui a sessão na Câmara. Todos os trabalhadores da educação vão estar aqui de preto, justamente para mostrar e dizer ao Poder Legislativo da nossa insatisfação e que eles, junto com o governo municipal, tentem resolver essa situação o quanto antes. Na terça-feira, na quarta-feira, nós vamos para a sede do Sinteste, à frente da sede do Sinteste, que é ali em frente ao Solidônio Leite, e lá nós vamos sair pelas ruas da cidade, dizendo à sociedade o que
o que está acontecendo através do governo municipal com a educação de Serra Talhada. Na quarta-feira, nós vamos para Câmara, desculpa aí, pessoal, esses apagões aí, enquanto que eu estou cansado. A Assembleia hoje foi extensa, mas foi muito boa, proveitosa. E aí, continuando o calendário, na quarta-feira, dia 19, a gente sai lá do Sinteste, né? Na quinta-feira, nós vamos fazer uma visita na escola Nossa Senhora da Penha, lá no bairro da Coab. E lá nós vamos fazer uma manifestação explicando aos pais, aos alunos, à sociedade o que de fato está acontecendo. Nós escolhemos estrategicamente o bairro Nossa Senhora da Penha, porque é uma das maiores escolas, onde tem o maior número de alunos do município, claro, além do Cônigo Torres. Mas o Cônigo Torres, pelo fato de estar em reforma, a gente, por enquanto, estrategicamente não encaminhou para lá essa manifestação. Então, nós vamos para o bairro da Coab. E quando for na quinta-feira, nós vamos para... Melhor, quando for na segunda-feira, dia 24 de abril, porque aí, logo em seguida, nós vamos ter manifestação dia 19, 18, 19 e 20. Dia 21 é véspera de feriado, que é justamente a sexta-feira. Então, a gente entendeu que muita gente já vai não estar mais na cidade. Então, dia 21, 22, 23, 24, então é sexta, sábado, domingo. Aí, na segunda-feira, a gente volta a se reunir lá na Concha Acústica. A gente vai ter uma assembleia ao ar livre, é assim que a gente vai denominar. E de lá a gente sai em manifestação pelo centro da cidade. Na terça-feira, dia 25, a gente volta para frente da sede do sindicato e lá a gente toma alguma atividade que a gente estrategicamente acha interessante fazer. E na quarta-feira, dia 26, é uma greve nacional, é chamado pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do Brasil, e nela a luta é justamente para a implementação do piso salarial em todo o Brasil, né, e a manutenção dos planos de cargo e carreira. Porque, pelo que a gente está vendo aí, daqui a uns dias a gente não tem mais plano de cargo e carreira. O plano de cargo e carreira é só um reconhecimento, né, do servidor na sua carreira. Porque, assim, entendemos que é injusto um servidor que está há 20 anos nas suas atividades ganhar igual a um servidor que está entrando agora. Ou seja, esse período de 20 anos aí houve desgaste, houve toda a dedicação desses trabalhadores. Então, por isso que a gente torce e luta para manter o plano de cargo e carreira. Tarcísio. Ô, Júnior, é Tarcísio que está falando. Opa, meu primo. Tudo bom, meu primo? Júnior, é o seguinte, duas coisas vou te perguntar. Vou te colocar. A prefeita disse que não concede mais de 5,46. Perdeu tempo. Segundo, ela diz, está falando aí na rádio e tal, que se ela aumentar mais do que isso, ela prejudica os outros servidores. O que é que você me fala sobre isso? Eu acho algo improvável, porque, veja, desde o momento em que foi reajustado, reformulado a nova lei do Fundeb, 70% desse valor é para pagar servidor. Então, aí já diminui, já zera qualquer tipo de discussão. Muita gente culpa ou tenta colocar uma culpa na educação de que não existe. Não vamos reajustar o salário do restante dos trabalhadores porque os professores, os trabalhadores em educação já morderam a fatia total. Não existe isso. Não existe. O que falta realmente é uma reorganização na administração e priorizar aquilo que diz a lei. A gente já recebeu aqui o professor Carlos Antônio, né, presidente da Prost, e ele já trouxe, e gosta muito de números, e tem uma certa habilidade com números, que ele mostra que há, sim, recurso que o senhor mesmo disse, aí suficiente
para pagar o piso. Sem prejudicar ninguém. Sem prejudicar ninguém. Tem também o recurso que já vem e há uma previsão de investimento, melhoria na educação, ou seja, que são valores distintos e que, portanto, também concordando com o senhor, naquela oportunidade ele dizia que esse discurso de que não há recurso para custear não procede. Não procede. Tem uma coisa, Júnior, só para ele completar, que você falou e que eu até concordo, você está certíssimo. Olha, vocês pedem 20% ou aceitam até 14,95%. Mas vai depender de tem uma margem de negociação. Tem uma margem de negociação, porque depende de como está o piso hoje de Serra Talhada, como é que está se pagando hoje. Poderia ser um número menor do que 14,95%, desde que atinja o piso. É isso? Tem essa noção? Não. Serra Talhada hoje, ela descumpre a lei do piso, não é, em menos 14,95%. Ou seja, o piso salarial de 2022 não foi reajustado ainda. É como eu lhe disse logo no início, essa proposta de 5,46 não chega, porque, veja, alguns servidores da gente ganham um salário mínimo, né, porque nós temos uma discussão linear. Nós somos representantes de todos os trabalhadores em educação. Professor, auxiliares gerais, merendeira, auxiliar de creche, administrativo, e por aí vai. Alguns dos nossos servidores recebem realmente um salário mínimo. Os 5,46 não chega nem ao salário mínimo. Imagine ao piso, porque o piso é 4,420, salvo engano. Serra Talhada está em 3,800 e pouco, ou seja, está justamente essa diferença de 14,95. Não existe qualquer outro tipo de discussão sem que o município de Serra Talhada não implemente a lei do piso. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos conversando com o presidente do Sinteste, Júnior Moraes. O senhor falou do plano de cargos e carreira, é uma cobrança também que a gente tem visto aí, do movimento do sindicato, obviamente, também da Prost. Onde se deu essa corrosão, por exemplo, do plano, presidente, para explicar para a gente? Todo ano se tem aí pelo menos reajuste, nos últimos anos observamos que foram um reajuste talvez mais generoso, mais condizentes realmente com a categoria, reconhecendo realmente a categoria, apesar de muitos municípios não estarem cumprindo ainda. Eu lhe pergunto como que aconteceu essa defasagem que hoje o plano de cargos e carreira não valoriza aquele profissional que está há mais tempo no serviço? A última reformulação do plano de cargo e carreira de Serra Talhada foi em setembro de 2010. Já está aí beirando 13 anos. Algumas situações que foram colocadas, caducaram. Por exemplo, a última mexida, de fato, no plano de cargo e carreira foi ano passado, retirando direito. É algo que a gente abomina, não existe isso. Todo e qualquer direito do servidor ele tem que, no mínimo, se manter. Se a gente não tem como ampliar, pelo menos se mantenha. Na pior das hipóteses, se mantenha. Quando foi encaminhado para aqui, para a Câmara, a proposta do reajuste lá, que era dos 33,34%, para chegar ao valor do piso, 24% de uma forma linear para todos os professores, 0% para o restante da categoria. Eles colocaram um expediente na lei, que é o artigo 8º, que suspende as progressões. Veja. Parece meio que desculpe assim, eu não sei se é o termo, meio que um jabuti, uma pegadinha. Você, de um lado, está tentando se adequar ao que a lei, né, impõe, e do outro você está encontrando caminhos meio que para diminuir esse comprometimento desse orçamento com a categoria e tal. Né? Meio que um dinheiro que sai de um lugar e que progressivamente vai para o outro. Porque, veja, na verdade é o seguinte, como eu estava dizendo, o que é que acontece? Você estuda, faz uma faculdade, faz uma graduação, você faz uma pós-graduação, e aí quando você tem o direito de receber, Tarcísio, um reajuste, porque você primeiro você tem direito à progressão, segundo o plano de carreira, de um reajuste de 3% automaticamente na carreira, a cada 5 anos. Completou 5 anos, faz um requerimento, solicita essa progressão. Automático. Quando você tem uma nova titulação, por exemplo, você entrou no município com magistério, aí depois disso você fez letras,
Aí você se graduou, seria 7% de reajuste. Aí depois você fez uma pós-graduação, seria mais 7% de reajuste. Essa tabela para professores foi suspensa, foi congelada por tempo indeterminado. Quando nós fizemos as contas do município estaria economizando, pasmem, que deu algo em torno de R$10 mil mês. Para um município do tamanho de Serra Talhada, prejudicando algo em torno de 45, 50 professores, é pouco. R$10 mil para uma prefeitura do tamanho de Serra Talhada é pouco. Gasta-se com outras coisas de uma forma mais desnecessária. Que não justifica, né? Não ainda justifica. Mais quando se tem um discurso, Júnior, de valorização, de incentivo, né? Às vezes no discurso, nas campanhas, é o que a gente mais escuta, né? Valorização, o professor é um mestre. Aí quando chega nessa hora, o cara esquece tudinho, às vezes, o que diz. Segundo a Prost, existe até um compromisso da prefeita em campanha com a classe de valorizar e de plano de carreira, plano né? de carreira, né? Alega ter sido assinado um documento se comprometendo. Eu desconheço, a gente não teve esse acordo, esse compromisso. Se tiver, ótimo. É uma forma até de pressionar e de fazer com que cumpra pelo menos o que se assina. Presidente Júnior Moraes, eu sei que, o governo está fazendo a parte dele, negociando, não sei se o governo tem razão, não vou dizer que o governo é justo ou injusto, está fazendo a parte dele, o senhor, o sindicato, a parte que cabe ao sindicato também de cobrar o que está na lei, o que os senhores julgam justo. Do outro lado tem a questão do ensino, da paralisação, que também é um meio legal e justo, né, está sendo observado. A gente sabe que contratados não vão porque não há garantias de estabilidade, né? Fizeram isso, as cabeças rolam, todas elas, essa é a verdade. Mas eu pergunto o seguinte, se o senhor trabalha com otimismo de que isso se resolva, obviamente, e aí se retorna à sala de aula e se minimize as possíveis perdas, né? Obviamente, do ensino, o senhor está otimista de que isso seja resolvido, de que o governo seja sensível, que se chegue a um denominador comum? Olha, na verdade, eu sou muito sincero com o que eu represento e principalmente com o que eu falo. Veja, aqui nas últimas assembleias eu sempre venho dizendo, batendo e massificando. Quem menos quer greve somos nós. A garantia dos 200 eletivos será dada. Eu posso garantir isso. Agora, a gente também não pode aceitar de goela abaixo, da melhor forma que a gestão quer e imagina, o inaceitável. Não se justifica. Por exemplo, se nós, enquanto sindicato, levanta a mão e diz assim, beleza, a gente concorda com esse 5,46, até nós estaremos descumprindo uma lei, que é a lei do piso, a lei do salário mínimo, e por aí vai. Mesmo com o município garantindo, através de abono, chegar, né, essa diferença para chegar ao valor do salário mínimo. Então, assim, nesse momento é onde a gente pede para todos os trabalhadores da educação dar as mãos. Os pais de alunos, os alunos, a imprensa, a sociedade como um todo, venham nos ajudar, venham pressionar a gestão no sentido de que faça cumprir uma lei. Porque o município hoje está descumprindo uma lei. Reposição das aulas, as reposições, na verdade, serão feitas, serão dadas. Não terá um prejuízo nesse sentido. O que mais nos preocupa é, primeiro, essas propostas que são descabidas, né, não faz sentido isso. Eu, sinceramente, fico me perguntando como é que faz uma proposta como essa. Enfim, e a outra questão é o seguinte, para as nossas assembleias, para as nossas mobilizações, o município sabe que a gente está aberto para conversar, para discutir, para mostrar, para propor, para aceitar o aceitável, e por aí vai. Acho que nesse momento a sociedade entende, apesar de que entendemos os prejuízos, nós acabamos de passar por uma pandemia, o ensino a nível nacional, a nível mundial, na verdade, está muito comprometido, foi muito comprometido, e a gente entende que esse prejuízo existe, mas que sem valorizar o servidor, sem valorizar
o trabalhador, ela não será feita a contento, não. Ninguém trabalha satisfeito sem uma boa remuneração. Eu queria agradecer a sua gentileza, conversar com, né, o Sérgio Hernandes, agradecer o Sérgio também, né, por ter conseguido falar com o senhor aí, trazer esclarecimentos, dizer que o nosso compromisso aqui é de ouvir os dois lados, né, então estão ouvindo o senhor, o convite já foi feito, nós vamos reforçar esse convite ao governo, que venha também dar suas explicações, né, se tiver, suas defesas do porquê dessa proposta, enfim, esse é o nosso papel. Eu queria muito agradecer a sua gentileza de conversar com a gente e trazer aí a versão, os dados, as informações da categoria. Eu que agradeço. Tarcísio? Fala, Tarcísio. Não, obrigado aí, Júnior, obrigado aí pela tua participação. Como disse o Marcel, nossa obrigação é ouvir os dois lados. Eu também estranhei uma proposta tão baixa, de 5,46, mas aí cabe a vocês agora negociarem. Eu que agradeço, Tarcísio, eu que agradeço, Maciel, a nosso amigo Sérgio Hernandes e a todos os ouvintes e a líder do Vale. Um forte abraço. Bom, obrigado aí ao Júnior Moraes. O papel do sindicato é isso, né? O governo, eu acredito que o governo tem que melhorar essa proposta. Né? Eu também acho. Agora ele deve ter as explicações dele. Às vezes na negociação tem o seguinte, você está me vendendo um objeto, aí, sei lá, o objeto vale 20, aí eu chego com 5. Às vezes eu digo, dê sua proposta. Eu digo, não dá mais para dar proposta, que sua proposta é muito baixa, não vou dizer mais nada. Mas está parecendo uma negociação de vendedor de rede. Né? Felizmente é isso. Olha, aí o espaço, como a gente disse, está aberto, mas que a gente vai oficiar isso, né? Exatamente. Para o governo que enviar o representante, o secretário, seja quem for, de repente, para poder conversar com a gente entender sobre isso, né? E que medidas o governo está tomando para, nesse momento de negociação, minimizar. Exatamente. Né? O que isso não tem como não atingir um pouco, como o próprio presidente disse, mas a gente fica mais até sossegado que tem a questão da reposição, né? Vai encontrar meios de repor. Bom seria se não precisasse passar por isso, mas a gente sabe que assim funciona. Quanto mais demorar, mais fica chata, fica complicada a reposição. Se demorar menos, melhor ainda. É verdade.